eu me lembrei uma coisa que a gente sempre tem falado na igreja, né? A igreja de Cristo não pode perder isso de vista. Não podemos perder de vista o dia da ceia. Não podemos perder de vista o valor de celebrar a ceia. Não podemos perder de vista qual é o simbolismo da ceia do Senhor. Irmãos queridos, você que nos visita, a ceia representa para nós o sacrifício, a dor, a morte de Cristo na cruz. Participar da ceia, olhar a ceia e dar importância para a ceia, é nós, por meio de um ato simples que Jesus que estabeleceu, nós estarmos lembrando de todo o seu sacrifício, de tudo que Jesus fez por nós em primeiro momento, e lembrarmos que nós, quando fazemos isso, quando participamos e quando lembramos, nós estamos declarando para todos que estão vendo, seja na região terrena, seja nas regiões celestiais, que nós cremos na obra de Jesus, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós cremos que Ele veio, que Ele morreu, e que Ele ressuscitou, e que Ele está vivo e Ele vai voltar. Por isso que a ceia tem que ser algo no seu coração muito valorizado, muito levado a sério. Dia de ceia é o dia de nós fazermos uma revisão no nosso coração. É o dia ideal para a gente fazer isso. Essa seria a última coisa que eu ia falar hoje na pregação, porque eu vou pregar em cima de Apocalipse capítulo 2. Mas eu quero me adiantar, porque dia de ceia não é um culto comum. São as mesmas pessoas. Às vezes os mesmos pregadores, às vezes a mesma equipe, os mesmos diáconos, os mesmos professores, os mesmos presbíteros, o mesmo lugar, mas a presença de Deus é diferente, é especial. É nós estarmos celebrando algo que o Senhor Jesus deixou para nós. É nós estarmos dizendo para o mundo, existe um Salvador, esse mundo caótico que está aí, esse mundo virando de cabeça para baixo do jeito que está aí, existe um Deus que tem um projeto, que tem um plano, e que todo aquele que nele crê, não vai morrer, mas vai para a vida eterna, com Ele. Então o dia de ceia é um dia especial, é um dia importante na vida da igreja. Mas a modernidade quer fazer com que a gente não leve isso tão a sério, que seja algo muito banalizado. E não pode. Não estou dizendo que você necessariamente, a minha esposa sempre falava isso, os avós dela, dia de ceia, elas iam com a melhor roupa, o melhor calçado. Como a família dela era assembleana, não tinha muito essa questão dos adereços, né? Tinha o coque, mas os adereços não tinha não. Mas era a melhor roupa. Era o dia que a igreja fechava só para os membros, né? E aí ela conta que no momento do culto as avós, as mulheres, os homens choravam naquele culto ali celebrando a ceia. Irmãos queridos, você que está aqui, você for participar da ceia hoje, participe com o coração. Participe como se fosse algo assim, que você amanhã fosse encontrar com o seu Senhor. Participe com o seu coração pegando fogo, que é justamente sobre isso que eu queria ministrar nessa noite, porque eu queria um tempo maior para a gente celebrar a ceia. Nós precisamos ter um coração que pegue fogo por Jesus. Domingos passados aí foi falado do Espírito Santo, foi falado de nós buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, foi pregado sobre nós, na dimensão desse Espírito Santo, nós alargarmos as nossas tendas, prepararmos para aquilo que Deus tem. E isso tudo, meus queridos, nós precisamos, mas se nós não tivermos o coração ardente, se nós não tivermos o coração pegando fogo, nós vamos ser acusados por Jesus, como Jesus acusou a igreja, que nós vamos ler aqui hoje. Jesus olhou para aquela igreja e a elogiou, como nós vamos falar, mas Jesus fez uma acusação contra aquela igreja. Ele disse para aquela igreja: vocês precisam voltar para o primeiro amor. Vocês precisam fazer as coisas com o coração pegando fogo. Vocês precisam realizar a obra com alegria de alma.
Vocês não podem fazer as coisas a toque de caixa, no piloto automático, fazendo porque eu tenho que fazer, fazendo porque eu sou pastor, fazendo porque eu sou presbítero, fazendo porque eu sou membro da igreja, porque eu sou líder de célula. Não, você tem que fazer porque o seu coração está ardendo por Cristo, está pegando fogo por Jesus, está fazendo porque você ama aquilo que Ele deixou estabelecido para você fazer. Tem um livro que eu li, e a gente faz lá no Habitudes, que é um curso que a gente tem, e os jovens que fazem, e o escritor ele disse o seguinte: a pessoa ela pode ter os dons e talentos, né, que for possível, e um outro pode não ter os dons e talentos, e os dois vão fazer a mesma atividade. A atividade que mais prospera é aquele que tem um coração mais pegando fogo e mais apaixonado. Aquele que tem o coração que está pegando fogo e mais apaixonado, é ele que vai adiante. Então eu queria que você lesse comigo o livro de Apocalipse, capítulo 2, a revelação do Apocalipse dada ao Senhor para João. Abre aí no capítulo 2, verso 1 até o verso 7, nós vamos ler. Apocalipse 2, verso 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros, ou 7 candeeiros, algumas versões está assim. E anda entre os 7 candelabros, 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho é árduo, e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Até aqui, você percebe Jesus falando para João vários elogios para a igreja, amém? Deu para você entender isso? Muitos elogios, não é? Conheço as tuas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança, não tolera homens maus, não tolera os falsos pregadores, você tem perseverado, tem suportado sofrimentos por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Aí no verso 4, Jesus acusa a igreja. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aí Jesus faz um outro elogio. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Éfeso era uma cidade muito próspera nesta época, desde a época de Paulo. Aqui já tinha se passado mais de 40 anos, desde que Paulo esteve em Éfeso. Éfeso era a segunda cidade maior do Império Romano, perdendo somente para Roma. Ela tinha algo que na época era chamada uma das 7 maravilhas da terra, que era um anfiteatro para mais de 20 mil pessoas. Tinha um porto próspero, tudo que passaria na Ásia Menor passaria por Éfeso, uma cidade muito rica. Mas paralelo a essa riqueza, paralelo a essa prosperidade de Éfeso, Éfeso era uma cidade extremamente idólatra, uma cidade muito envolvida no misticismo, na macumbaria, na magia negra, né? Macumbaria na nossa linguagem, né, que a gente fala, mas era muito voltado para a magia negra, muito para o misticismo, uma cidade extremamente prostituta, muito prostituída aquela cidade. Aquela cidade tinha uma deusa, que na linguagem grega era Ártemis, e na linguagem romana era Diana. Quem já leu o livro de Efésios lembra, ou o livro de Atos, lembra,
que quando Paulo estava na cidade, houve um tumulto naquela cidade, e eles ficaram contra Paulo, porque Paulo estava pregando o evangelho, e ficaram depois quase 2 horas invocando o nome da Diana, gritando, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. Paralelo à sua riqueza, era uma cidade envolvida desta forma, e tinha algo naquela cidade que causava muita perseguição a quem ia, quem se entregava a Jesus, a quem se convertia ao evangelho, era morto por causa disso, que era o culto ao imperador. O imperador romano, ele era tido como um deus, então tinha que se cultuar o imperador, tinha que se idolatrar o imperador. Então aqueles que se convertiam a Jesus se recusavam a isso, eram perseguidos e eram torturados e eram mortos. A cidade lançava para Diana ou para Ártemis toda a sua glória, toda a sua honra para esses deuses, como se esses deuses fossem o responsável pela sua grande prosperidade. Atos 19 diz que Paulo chega a Éfeso, é a sua 3ª viagem missionária, e Paulo passa ali 3 anos naquela cidade. Primeiro a Bíblia fala 2 anos, depois diz mais adiante que ele ficou mais um pouco, isso aí deu em torno de 3 anos. E quando Paulo fica naquela cidade, começa a acontecer algo extraordinário, começa um mover de Deus naquela cidade, as pessoas começam a se converter, os feiticeiros se convertem a Jesus, e de livre e espontânea vontade, eles vão nas praças, levam os seus livros de magia negra, livros muito caros, e queimam os livros publicamente, e ali eles declaravam-se convertidos ao evangelho. Então houve uma espécie de avivamento lá em Éfeso, houve um mover de Deus naquele lugar, mas isso não cessou as perseguições, isso não cessou as mortes. Ali, através daquela plantação da igreja de Éfeso, por ser uma cidade portuária importante, uma cidade que dava entrada para muitas outras regiões, o evangelho se espalhou. A partir dali, muitas igrejas foram fundadas, tantas igrejas que são citadas aqui em Apocalipse, Esmirna, Sardes, Filadélfia, e outras cidades como Colossos, e por aí vai. Muitas igrejas foram fundadas a partir dali. E Paulo, depois de 3 anos, sai de Éfeso, vai para Jerusalém, vem todo o seu processo de perseguição, de prisão, vai para Roma, onde ele escreve a carta aos Efésios. E depois disso, Paulo estabelece que Timóteo seria o pastor da igreja de Éfeso. E Timóteo pastoreia a igreja de Éfeso, e mais tarde, quem vai pastorear essa igreja é o nosso irmão o apóstolo João, até que ele é enviado para o exílio. Isso tudo aí que eu estou falando para você é o tempo de 40 anos, mais ou menos, desde que Paulo fundou a igreja lá em Éfeso. E agora ele recebe a carta do Senhor, essa carta de Apocalipse, e João está vivendo agora com uma nova geração na igreja. 40 anos, ou seja, tem uma nova geração. Possivelmente tinha alguns idosos, como o próprio João, que estava na igreja, mas a maioria já era uma geração diferente. É uma geração que não conheceu o Paulo, uma geração que não viu o que aconteceu, o que está descrito em Atos 19, todo esse mover havia passado. Essa geração agora estava na igreja fazendo as suas tarefas, como Jesus fala, mas não havia paixão no coração da igreja de Éfeso. Não havia ardor. Uma igreja que tinha uma boa doutrina, uma igreja firmada na palavra, uma boa conduta bíblica, mas não tinha o fogo pegando no coração, não tinha entusiasmo com as coisas de Deus. Jesus está falando aqui que esta igreja trabalhava muito, um trabalho muito árduo. E essa expressão, irmãos, no original, árduo, não é um trabalho somente pesado, é um trabalho que você faz até a exaustão, até você não aguentar mais, até você ficar pregado. Trabalhavam muito, mas o coração estava seco. A nova geração de Éfeso, ela resistiu aos falsos ensinos. Aqui está dizendo no texto que ele resistiu aos falsos apóstolos, falsos mestres, falsos ensinadores da palavra.
E quando João começa a escrever esta carta para a igreja, a intenção dele é justamente incendiar o coração da igreja. A intenção de João é trazer a igreja para acordar. A intenção de João é despertar a igreja para o que Jesus estava falando. Olha, eu tenho muitas coisas a favor de vocês, porém, vocês estão com o coração seco. Vocês estão fazendo as coisas por obrigação. Vocês estão fazendo as coisas porque vocês precisam fazer as coisas, mas não fazem por amor. E João, ele começa... No versículo 1, ele vai dizendo: ao anjo da igreja escreve estas palavras, daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros. João já começa a falar quem está falando. Então ele usa essa expressão, nessa versão aqui, NVI, ele coloca aqui as palavras daquele. Em outras versões a palavra é aquele. Aquele. Quem que João viu? De quem que João está falando? De Cristo. De quem que João está baseando a sua carta? Cristo. Se você lê o capítulo 1, no verso 12 a 16, João tem uma revelação do que ele viu e ele está passando para o povo. Quem que João viu, o que João viu, como que João viu? Diz aqui no verso 12, que ele voltou para ver quem estava falando com ele, e era um semelhante a homem. O que João viu? O que João se baseou para dizer para eles? Olha, aquele que anda nos candelabros. Quem é aquele? É o Cristo ressurreto. Agora, o João, o que ele estava dizendo no capítulo 1 para a igreja de Éfeso, não é mais aquele Jesus que estava na cruz, pregado numa cruz, todo ensanguentado, um Jesus com os cabelos cheios de sangue de terra. O que ele vê agora é um Jesus de cabelo resplandecente como a neve. Ele não é mais aquele Jesus que estava com as suas mãos absolutamente ensanguentadas. Agora ele diz que vê um que tem na sua mão a espada e na sua boca uma espada. Aquele que ele está vendo agora não é mais aquele Jesus dos pés ensanguentados, totalmente surrados por causa do caminho dos pedregulhos que ele fez, mas ele está dizendo agora que ele está vendo um cujos pés são reluzentes como bronze polido. Agora o Jesus que ele estava falando não é mais aquele Jesus que tinha os seus olhos cheios de sangue, com os vasos estourados de sangue, sua face cheia de sangue por causa da cruz. O Jesus que ele está dizendo agora que ele viu é um Jesus que tem os olhos como labareda de fogo e na sua cabeça tem uma coroa e o seu rosto resplandece como o sol. A base que ele está falando daquele, não é mais aquele na cruz, não é mais aquele que estava lá quase seminu numa cruz, mas agora ele está com vestes celestiais, com roupas brancas e cinto de ouro. Agora ele está dizendo, esse que está descrevendo para vocês, ele não só está num trono reinando, mas é um Jesus ressurreto e glorificado. E quando ele fala este é para dar base na sua carta. É para dizer para eles, não sou eu que estou dizendo, não é o apóstolo João que conhece esta igreja, mas é o próprio Cristo que está falando. E a segunda coisa que ele diz, que ele começa dizendo na sua carta, é o que esse Jesus está oferecendo. O texto diz que ele tem as 7 estrelas em sua mão. Esse Jesus está oferecendo para a igreja segurança. Esse Jesus está oferecendo para a igreja paz. O verbo que está aqui, quando ele diz que ele tem em suas mãos, não é simplesmente Jesus ter aqui sobre a mão. Estava lendo um comentário do Hernandes, pastor Hernandes, e ele diz o seguinte, que não é ter assim, mas é como se Jesus tivesse colocado a igreja dentro da mão dele, fechado a mão. Essa é a expressão mais exata para esse termo. Ele tem na mão, ou seja, ele está dizendo para a igreja, você tem, vocês estão na minha mão. Aquele que se entrega para mim, eu não só coloco ele sobre a minha mão, mas ele está dentro da minha mão. Como ele disse em João 10, aqueles que o Pai me dá, nada arranca das minhas mãos. Uma segurança eterna, não
não tem nada que tira nele da minha mão. Aquele que se entrega a mim está dentro da minha mão, guardado pela minha mão. Como disse o fundador da igreja de Éfeso, Paulo, escrevendo aos Romanos, não há nada que é capaz de nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há morte, não há espada, não há perseguição, não há demônio, não há principado, não há potestade. Nada é capaz de abrir a mão do Senhor e tirar aqueles que estão na mão dele. É isso que João está dizendo para a igreja de Éfeso. É isso que ele está dizendo para a igreja de Éfeso. Eu vi, é aquele que hoje está glorificado, o mais ensanguentado. É esse que coloca na mão e diz que ninguém tira. E a outra coisa que João está dizendo para a igreja, esse Jesus, ele anda no meio dos candeeiros. Ele passeia no meio da igreja. Ele não está em torno da igreja. Ele não está fora da igreja. Ele não está só acima da igreja, mas ele anda no meio da igreja. Irmãos, nós temos uma convicção, até mesmo quem não é convertido a Jesus, até mesmo quem não é convertido a Jesus, sabe que Jesus está no céu, no trono com o Pai. Até quem não é convertido. Mas às vezes nós esquecemos ou temos dificuldade de lembrar que esse Jesus glorificado, que hoje não tem mais o sangue derramado no seu rosto, que não tem mais o sangue no seu corpo inteiro, ele passeia no meio da igreja, ele anda no meio da igreja, ele sabe o que acontece no meio da igreja, ele vai em todos os cantos da igreja, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você quer, ele sabe o que você passa, ele sabe o que você vai passar, ele sabe o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Ele está dizendo para a igreja, João está dizendo para a igreja, esse que eu vi, ele anda entre os candeeiros, ele anda entre da igreja, ele caminha dentro da igreja, ele passeia dentro da igreja, ele passeia dentro da igreja. Jesus está passeando hoje aqui, amém? Jesus está passeando hoje aqui, mas isso tem que causar algo no meu e no seu coração, isso tem que queimar no meu coração, isso tem que arder no meu coração. O alerta que João faz à igreja de Éfeso, é um alerta que ele está fazendo para nós, igreja evangélica vida. A igreja evangélica vida, ela tem uma boa doutrina, é uma igreja que caminha nos conformes da palavra. Como a igreja de Éfeso, nós procuramos andar afirmado na palavra, nós não somos movidos, nossa liderança, nossos presbíteros, os pastores, nós não somos movidos pelas novidades que vão acontecendo. Cada vez vem surgindo mais novidades no meio evangelho, nós não somos levados por essas novidades. Aqui no nosso meio, de vez em quando, surge aí alguns profetas, como aparecia em Éfeso, mas aqui também eles não têm vez, aqui também eles precisam ser provados, aqui também eles precisam ser testados, aqui também eles precisam mostrar se são verdadeiramente homens de Deus. Aqui na igreja não tem essa, do camarada chegar e falar, que é pastor ungido pelos santos dos olhos dos ungidos, não sei de onde, e no outro dia ele está pregando aqui na igreja, negativo. João está citando aqui, por exemplo, os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Dizem, provavelmente, quando você leu lá em Atos capítulo 6, quando é estabelecido os diáconos, tem um no meio lá chamado Nicolau, lembra disso? Que foi separado, um homem cheio de Deus. Dizem que provavelmente seja ele que desviou no caminho e fundou essa seita dos nicolaítas. Mas quem são os nicolaítas? Os nicolaítas eles tinham uma doutrina muito atual, aonde a forma deles viver o evangelho era uma forma muito misturada. Ou seja, para eles não tinha problema algum, os efésios, participar da festa lá da Diana, comer as comidas consagradas, os festivais de Diana e estar na igreja. Para eles não havia problema nenhum participar
dos bacanais que lá no culto de Diana tinha, porque as sacerdotisas de Diana eram prostitutas cultuais, eram prostitutas naquele templo. Não tinha problema você participar, não tinha problema ter sexo antes do casamento, não tinha problema. Para eles era tudo liberado, porque isso para eles não fazia nenhuma diferença. Eles queriam viver um evangelho sem renúncia. Eles queriam viver um evangelho sem sofrimento em fases da vida. Eles queriam viver um evangelho de muita tranquilidade. Eles queriam desfrutar o melhor da igreja, mas também queriam desfrutar o melhor do mundo. Isso soa atual para você? Sim ou não? Não dá. João está dizendo para a igreja de Éfeso, isso é bom. Vocês não permitem isso para vocês, uma pessoa que está na sua igreja, ou ela está na igreja, ou ela está na igreja. Não é como ela andar com Cristo, aqui andar com o Senhor, dando a mão ao Senhor e dando a mão para o diabo, e dando a mão para a carnalidade, e dando a mão para a imoralidade, e dando a mão para a mentira, e dando a mão para os golpes, e dando a mão para passar a perna no outro, e dando a mão para a mentira, não dá. E João está dizendo, isso diante do Senhor é algo muito positivo para vocês. Aqui na Igreja Evangélica Vida nós também trabalhamos duro, trabalhamos muito. A gente já está ficando depois dos 50, está reduzindo um pouquinho. Nosso pastor geral já está com 70, né? Mês de abril agora ele faz 70, né? Em abril agora, ele está com 69, né? Ele está sexagenário. Então, agora em abril, ele vai fazer 70. Pastor Ari tem 70? E está na frente a ficha dele. Eu estou com 55. Já aposentando. Eu estou com 55. Fabiano também está com 55. Eu ainda não estou com a ficha na mão. Mas já estou olhando para ela. Então a gente tem que olhar e falar, peraí, calma aí, vamos tentar ver o que dá para fazer, mas não dá para fazer muita coisa, para reduzir e tal, porque a gente trabalha pesado. Esse dia eu trouxe uma pessoa ali de Barcelona, e aí tentando me aproximar da família e tal, para fazer uma casa de paz, aí ela trabalha com desenhos animados, e ela está falando que muita gente não entende o trabalho dela, acha que ela fica em casa, no computador, mexendo, tal. Eu falei, minha filha, fique tranquilo. Tem muita gente que não entende também o trabalho pastoral. Acha que pastor dorme até meio-dia. Às vezes, eu falei com ela, minha folga é na segunda-feira. Quer dizer, minha folga, desde que tem essa construção, ela se transformou numa folga fake. Né? Uma folga fake. Aí eu falei com ela, tem dia, minha filha, que eu estou lá no meu condomínio, aí eu vou ali na piscina tomar um sol. Eu acho que tem gente que passa e fala assim, dia de semana, esse pastor na piscina, tomando sol, isso é um vagabundo, isso não faz nada, é miserável, olha lá, que horas que eu mandei a lição de célula para Dice, 3 da manhã, né Dice, cadê a Dice, tá aí? Né Dice, 2h30, 4, olha lá, olha o atendimento que eu fiz na noite anterior, eu fiquei até 10 horas da noite, e por aí vai. Então aqui na igreja a gente trabalha muito, aqui na igreja os nossos líderes trabalham muito, líderes de ministério trabalham muito, líderes de células trabalham muito, reunião só uma vez na semana, mas eles estão na semana toda trabalhando, se envolvendo, ouvindo problema, ajudando a nós. Aqui na igreja nós temos a ferramenta das células, que é o local ideal para as pessoas colocarem os seus dons à disposição de Deus, os teus talentos. Aqui nós incentivamos os nossos crentes a não serem espectadores, mas serem participantes, serem dinâmicos, serem envolvidos. Eu quero abrir um parênteses para você sobre isso, porque nesse mês de outubro nós vamos fazer aqui o Meseiras Colheita. Quem é que conhece o Meseiras aqui? Já ouviu falar do Meseiras? Pois é, nós vamos fazer em outubro Meseiras Colheita. O que é o Meseiras Colheita? É um trabalho de evangelismo, onde as células estarão junto com o Ministério de Mulheres, para trazer aqui para a igreja 60 mulheres não crentes, 60 mulheres não crentes pelo menos, que é o nosso alvo. E essas mulheres serão abordadas por quem? Serão chamadas por quem? Pelas células.
As células têm esse trabalho, é os dons, é os talentos, colocando, trazendo as suas amigas. Mas pastor, isso é só para mulher. Não, não é só para mulher. Vai ser homem envolvido, vai ser criança envolvido, vai ser adolescente envolvido, vai ser jovem envolvido. Porque se a minha célula é de homem, mas eu tenho uma amiga mulher, eu tenho uma esposa que pode fazer o vínculo com essa mulher e trazê-la para cá. Essa mulher, ela tem um esposo, ela tem um filho, ela tem um irmão, ela tem uma irmã. Então veja, é um mover de toda a igreja em cima de um trabalho de colheita. Por isso que o nome é Meseiras Colheita, porque nós queremos colher muitas pessoas, muitas vidas para o Senhor. Então, como a igreja de Éfeso, nós trabalhamos muito. Essas mulheres aí do Ministério de Mulheres trabalham muito. Professoras, quantas professoras você não vê aqui no culto? Mas está lá cuidando do seu filho. Está lá cuidando do seu filho todo domingo. Todo domingo. Trabalham muito. Como a igreja de Éfeso, nós temos sido perseverantes nas nossas tribulações. A igreja evangélica Vida tem insistido, não tem olhado para trás. Nós não chegamos ainda literalmente na situação de Éfeso, de ser perseguido até a morte. Mas nós temos vivido tempos de tribulações, mas nós não temos desistido da fé. A igreja tem insistido, a igreja tem perseverado, a igreja tem feito campanhas. As mulheres amanhã já estão com outra campanha, amanhã já é a segunda pedra que elas vão dar aqui na segunda-feira, a campanha dela de restaurando o altar. Os homens estão orando toda segunda, e se você vai lá, como nós tivemos com eles semana passada, falando de milagres que estão acontecendo, intervenções de Deus que estão acontecendo, diante de todos praticamente ali com grandes problemas, grandes tribulações. Os adolescentes oram aqui na segunda-feira, certamente você vai lá, tem testemunhos. Os jovens estão orando também na segunda-feira. Todo mundo tem problemas, tribulações, lutas, problemas e mais problemas. As células com problemas, células que às vezes não querem multiplicar, que não querem crescer, que não chama ninguém, células amarradas, e o líder está ali chorando com os membros da célula. Mas nós não estamos nos deixando vencer pelas lutas. Não estamos nos deixando vencer pelas dificuldades. Mas como a igreja de Éfeso também, nós estamos precisando de um batismo de amor. Nós estamos precisando reacender, queridos, a chama da paixão por Jesus e pela sua obra. De ter brilho nos olhos quando a gente faz alguma coisa. De ter o coração batendo forte, fazendo as coisas com amor a Cristo. Seja das menores coisas até as coisas mais importantes. A igreja de Éfeso, ela era tão elogiada, ela tinha uma doutrina tão bíblica, mas ela se deixou levar pelas lutas, ela se deixou levar pelo trabalho árduo, ela se deixou levar pelas perseguições, de forma que o coração deles ficou endurecido. Será que nós também não estamos deixando o nosso coração ficar endurecido? Será que nós, diante do que estamos vivendo hoje, mesmo com o nosso trabalho, mesmo com a nossa postura bíblica, será que nós não estamos deixando o nosso coração endurecer? A expectativa do novo, a expectativa do derramar não veio. Será que isso nós não estamos deixando o nosso coração ficar duro? E nós estamos fazendo as coisas no automático, sem óleo, sem unção, sem amor, fazendo porque eu tenho que fazer, fazendo porque um dia a igreja disse que eu era líder de célula, eu aceitei, eu estava tão empolgado, hoje já tem não sei quanto tempo, eu não tenho mais alegria de fazer, eu faço porque não tem quem faça. Será que eu não estou aqui pregando porque não tinha outro pregador? Será que eu não estou aqui porque eu estou escalado? E não estou fazendo porque realmente eu amo Cristo, porque eu quero Cristo sendo falado para todos. Será que eu não estou aqui porque eu sou um pastor desta igreja, e como pastor eu tenho que pregar? Se eu pudesse, eu não colocaria outro, e eu estaria ali sentado, apenas pensando, divagando, o coração duro, o coração seco como um deserto. A palavra de João para a igreja de Éfeso é uma palavra para mim hoje, para você. Eu estou indo para a minha célula com ardor no coração. Eu desenvolvo o meu ministério, o meu chamado com o coração realmente apaixonado por Cristo. Eu tenho uma vida ali fora, nos meus negócios. Tenho uma oportunidade de ludibriar, de enganar, de roubar, mas eu não faço porque eu tenho o meu coração apaixonado por Jesus.
Eu tenho a oportunidade de dar um pequeno golpe em uma pessoa, ali num negócio que eu fiz, e eu poderia levar vantagem, mas eu não faço, porque eu tenho um coração ardente por Cristo. Então a carta de João é para nós. Pastor William Hendricks, ele diz o seguinte: uma esposa, ela pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a devoção. A esposa, ela pode cumprir com seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. Se você entendeu, diga amém. A minha esposa pode ser uma excelente esposa, fazer tudo por mim, mas ela pode não me amar profundamente. É exatamente isso que Jesus está falando para a igreja de Éfeso. Os fariseus no tempo de Jesus, eles eram extremamente zelosos com a palavra da época, com a Torá. Eles eram extremamente zelosos com as coisas que envolviam o templo, tudo no seu devido lugar. Não podia falhar nada, tudo era meticulosamente cuidado. Não podia ter tatuagem, não podia ter cabelo comprido, não podia ter brinco, não podia usar bermuda no culto. Tudo bem direitinho. Mas o coração estava seco, faltando o amor. Você pode e eu posso estar aqui pregando. Os irmãos aqui presbíteros podem estar fazendo as suas tarefas de presbítero. Se você é líder de célula, você pode estar fazendo, você pode estar aqui tocando, cantando, rodopiando e falando. Porque você está fazendo, você pode estar realizando o seu ministério, mas o seu coração pode estar seco. Você pode estar como essa mulher que faz tudo pelo marido, serve a comidinha dele, cuida da roupa dele, deixa a casa limpa, serve-o como esposa, mas não o ama. Mas não o ama. Era exatamente isso que Jesus estava falando por meio de João à igreja de Éfeso. Era exatamente isso que Jesus estava falando. Mas assim como foi para a igreja de Éfeso, querido, o Senhor mostra para nós, para a igreja, por meio de 3 ações, um caminho que Ele dá para um recomeço. Jesus usa João para mostrar pelo menos 3 atitudes que a igreja precisa tomar. A primeira atitude, ele diz, aqui no verso 5, lembra-se de onde caiu, arrependa e pratique as obras que praticava no princípio. A primeira coisa que João está falando, que Jesus está falando por meio de João é, lembra de onde caiu. E aqui, Jesus não está falando para a igreja ficar lembrando de determinado pecado. A igreja não está sendo aqui exortada, não está exortando uma pessoa que estava lá na igreja, uma pessoa que estava visitando, um membro da igreja, a ficar lembrando de pecado. Não, ele está dizendo, lembra de onde caiu, lembra do lugar que você estava e aonde você agora está. É a mesma ideia do filho pródigo, de Lucas 15. Aquele filho, ele saiu de casa, ele se embananou todo no pecado, prostituição, bebedeira, gastou dinheiro, ficou na miséria. E diz o texto que ele para e diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. O lugar de onde ele estava, que ele nunca deveria ter saído. Aqui João está falando a mesma coisa, é lembrar de onde você era, onde você estava e de onde você saiu. Voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. É isso que ele está dizendo, lembra de onde você caiu. A segunda coisa que ele fala é, arrepende. Arrepende. Aqui é um chamado para olhar o coração, o que está causando a frieza, o que está causando a indiferença, o que está causando o desejo tanto da carnalidade, o que está causando tanto esse desejo de querer as coisas da terra e não querer as coisas do céu. Aqui é um chamado para olhar para dentro e para romper, e para abandonar e para não voltar mais a isso. Aqui é um chamado para uma decisão, porque arrependimento é decisão. Arrependimento é você decidir abandonar aquilo. Quando Pedro negou a Jesus,
Quando Pedro, ele disse que não conhecia Cristo, ele pecou contra o Senhor, mas ele se arrependeu, e ele voltou atrás, e ele se transformou o homem que hoje nós lemos na Bíblia. Mas Judas traiu o Senhor, Judas, a Bíblia diz que ele até chorou, mas ele não se arrependeu, e se enforcou, tirou a vida. Quem lê de fora pensa assim, nossa, Judas ficou tão arrependido que se matou. Não teve arrependimento, teve remorso. Arrependimento você reconhece, arrependimento você confessa, arrependimento você abandona e você nunca mais volta àquilo. A terceira coisa que João fala para a igreja é: pratique as obras que você praticava no início. Aquela geração tinha fortes valores. Aquela geração, como nós falamos aqui, ela andava baseada na Bíblia. Jesus reconhece os valores daquela igreja, mas ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem àquela igreja: volte a exercitar o amor como antes vocês faziam. Jesus não quer que eu e você simplesmente cumpram uma escala, meu irmão. Jesus não quer que você simplesmente seja fiel numa célula. Jesus não quer que eu e você simplesmente cumpramos a nossa escala ministerial, não. Ele está querendo que eu faça com amor, Ele está querendo que eu faça com dedicação, Ele está querendo que eu faça com Ele à frente, Ele está querendo que eu faça através de um relacionamento íntimo com Ele. O meu relacionamento íntimo com o Senhor, o meu relacionamento de oração, de quebrantamento, de busca, vai fazer com que eu exerça o meu papel, seja líder de célula, seja pastor, seja presbítero, seja o que for, eu exercitarei com o coração pegando fogo. Mas enquanto eu quiser exercer na força do braço, eu até farei um bom trabalho, mas num trabalho que não vai quebrantar o coração do Pai. Eu quero confessar para você uma coisa. Lendo esse texto, meditando nesse texto, eu falei: meu Deus, será que é por isso que algumas coisas no meu ministério não acontecem? Será que eu não estou também com o meu coração seco como um deserto? E é por isso que algumas coisas no meu ministério estão agarradas. Eu não vejo as coisas acontecerem. Será que é por isso, Senhor, que algumas coisas que eu oro há mais de 25 anos não acontecem? Será, Senhor, que é por isso que eu não vejo um romper que eu tanto sonho? Será que é por isso, Senhor, que as coisas estão às vezes tão emboladas na minha vida, em alguns aspectos espirituais, que eu não consigo entender? Porque eu olho e falo: poxa, eu sou um cara correto, eu sou um homem que tem o meu nome libado, eu sou um homem que eu procuro ser certo, eu sou um homem que eu procuro fazer o que eu posso pelos outros. Será, Senhor, que meu coração não está seco? E eu estou achando que eu estou bem na fita. Os Efésios, irmãos, queridos que nos visitam, essa igreja, ela era ótima, ela era muito boa para testar e provar os outros. Ela era muito boa para testar os outros. Ela não se deixava levar por qualquer conversa. Ela não se deixava levar por qualquer novidade, como nós falamos aqui. Ela não se deixava levar por qualquer pessoa de bom papo, envolvente. Ela era muito boa de fazer isso com as pessoas, não cedia às perseguições, fazia isso tudo. Mas elas eram péssimas. A igreja era péssima, eles eram péssimos em olhar para si mesmo. E uma das primeiras coisas, que quando você começa a andar com Deus, se você quer andar com Deus, você precisa olhar para você mesmo regularmente. O dia de ceia, como diz o apóstolo Paulo, é o dia que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Não dá para você vir aqui, pegar um cálice desse, pegar um pão desse, meu irmão, e sentar, e cear, sem olhar para dentro do seu coração. Não dá para você participar dessa ceia, sabendo que você está em pecado com alguém, de relacionamento, com a sua esposa, com o seu filho, com um amigo da igreja, com um servo do Senhor. Não dá para você sentar à mesa, fechar seus olhos, pegar essa ceia e lembrar que aqui está o corpo de Cristo, esmagado na cruz por causa dos seus pecados e do meu pecado. É você pegar esse suco aqui representando o sangue dele, derramado na cruz para te dar uma vida de paz, uma vida de santidade, e você fingir que não está acontecendo nada.
É como diz o apóstolo Paulo, você está bebendo e comendo condenação para você mesmo. Você está se autocondenando. Autocondenando. Por isso que João está escrevendo aos Efésios, vocês são muito bons para olhar os outros, mas vocês são péssimos para olhar para vocês mesmos. Eu não quero ser assim. E creio que você não quer ser assim. Porque tem uma outra palavra aqui, para a gente concluir. Olha o que Jesus fala. Jesus diz assim: se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro, o seu candeeiro do lugar dele. Se você não mudar de vida, eu vou vir até você e vou tirar o seu candeeiro. Você sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? O local que era esta cidade de Éfeso, hoje ela é a Turquia. Onde fica a Turquia? Sabe o que tem lá? Nada. Só ruínas. Só ruínas. Ficou um lugar turístico. Está lá. Tudo destruído. Tudo destruído. Você vê um pedaço lá do teatro, esse teatro que eu falei, que é uma das 7 maravilhas do mundo. Você vê eles tinham umas bibliotecas grandes, está lá tudo em ruínas. Como disse Isaías, lugar de chacais. Se eu não me arrepender, Jesus vem e tira a unção. Jesus vem e tira a bênção da salvação. Jesus vem e tira a graça que estava liberada para mim. Jesus vem e faz muitas coisas acontecerem por meu meio, por meu intermédio. Mas o meu coração não vai estar se alegrando como deveria. Por quê? Porque eu não me arrependi. Porque ele usa até uma jumenta. Como ele usou uma jumenta para falar com Balaão, ele usa. Então, se eu não me arrepender, diz o texto sagrado, eu posso ter uma boa doutrina. Eu como a igreja de Efésios, uma boa base bíblica. Eu não sou enganado por qualquer texto. Eu não sou enganado por qualquer pregador. Eu ouço, às vezes, eu não tenho paciência muito de ver pregação no YouTube. Eu vejo poucas. Mas algumas coisas que eu vejo e eu ouço, eu falo, Deus me livre, isso aí não é para mim, porque eu não sou enganado, porque eu conheço os textos. E quando eu não conheço, eu vou pesquisar o texto. Então eu tenho uma boa base bíblica. Eu tenho uma boa base bíblica. Eu convivo no meio de homens de Deus. Mas se eu não me arrepender, Deus vem e me move. E me tira do lugar. Eu quero convidar você para nós orarmos nesta noite. Eu quero convidar você para nós fazermos uma revista no nosso coração. Uma revisão no nosso coração. Dia de ceia é excelente para nós sermos honestos. Sermos honestos com o Senhor. Talvez você não, né? Talvez quando João pregou para a igreja de Éfeso, eles pensavam assim, mas na época de Paulo, era mais fácil, teve um avivamento. A igreja era diferente. Talvez você também pense isso. Mas no tempo de Paulo era diferente. Era o início do evangelho, querido. Muitas coisas aconteceram, porque era realmente início, o evangelho tinha que ser ministrado. Mas não era mais fácil, não. Não era mais fácil, não, era difícil. E hoje está difícil viver o evangelho. Está difícil. Porque são muitas coisas que estão vindo para mudar o evangelho. Mas se nós não pegarmos uma palavra como essa aqui, de João aos Efésios, nós podemos cair nessas armadilhas. Mas Jesus está falando para a igreja de Éfeso e falando para a igreja evangélica Vida, para você que é visitante, você que é um amigo, você que está aqui, você que está na internet.
olhe o seu coração. Seu coração pertence a Cristo. Você pode dizer hoje que a sua vida pertence a Jesus. Se você for para casa e morrer, você tem certeza que você vai encontrar com Cristo? Você pode dizer hoje que você realmente é um convertido ao Evangelho, e você está com o seu coração pegando fogo, ardente por Cristo? Ou você está seco, fazendo as coisas como nós falamos aqui, a toque de caixa, vai, não vai, vou, não vou, troca um culto por causa de um jogo, troca um culto porque tinha que ir num lugar comprar não sei o que você pode comprar outro dia, troca a sua célula porque naquele dia tinha um negócio lá, não sei aonde você tinha que ir. Jesus me entende. Ele te entende. Ele fala: não arrepende não para você ver. Vou tirar o seu candelabro, vou tirar o seu candeeiro. Essa noite, dia de ceia, Jesus está falando para você: você confia realmente em mim, os seus problemas? Jesus não vai resolver todos os seus problemas. Jesus não vai fazer brotar dinheiro na sua conta. Jesus não vai fazer você ganhar um carro zero amanhã. Jesus não vai fazer você ficar rico amanhã. Jesus não vai fazer você ser curado de determinada enfermidade amanhã. Jesus não vai abrir os céus e te mandar uma mensagem vinda do alto para você ir e prosperar. Não, Jesus não vai fazer isto. Credo, pastor, o senhor está ficando herética. Não, meu irmão, eu estou falando a palavra de Deus. Ele pode amanhã fazer tudo isso por você, pode, mas Ele não vai fazer. Por quê? Porque Ele conhece o meu e o seu coração, e não é assim que Ele age. Ele age com fidelidade, Ele age com quebrantamento, Ele age com santidade, Ele age com pagar o preço, Ele age deixando o egoísmo de lado, Ele age sendo humilde, Ele age baixando a cabeça e reconhecendo que você falhou, Ele age quando abandonamos pecado, Ele age quando nós nos quebrantamos com sinceridade, Ele age quando nós restauramos relacionamentos, Ele age quando nós olhamos e vemos que realmente estamos errados. É assim que Cristo age. Ele não usa subterfúgios. Porque você é gente boa. A igreja de Éfeso estava cheia de gente boa. Uma igreja que tinha um histórico de perseguição cruel, terrível. Se não houver arrependimento, eu virei e tirarei o seu candeeiro. Eu quero orar com você. Quero orar por nós nesta noite. Queria que você colocasse a mão no seu coração nesta noite, para nós orarmos. Ó Deus bendito, queremos aqui diante do Senhor confessar que em muitos momentos, ou talvez alguns meses para cá, ou até alguns anos, muitos de nós temos agido, Senhor, com o coração frio, sem o fogo do amor do Senhor, sem fazer as coisas olhando primeiro para o Senhor, sem se humilhar, sem, ó Deus, ficar sem querer receber as pedradas por causa do Teu nome. Temos nos desviado delas, temos nos enganado, temos achado que enganamos o Senhor, mas o texto lido diz que o Senhor andava no meio da igreja. O Senhor anda, o Senhor circula, o Senhor está andando ao meu redor e comigo, o Senhor está vendo todas as coisas, não há como esconder do Senhor, como diz o salmista. Eu posso ir para o mais alto da montanha que o Senhor está lá, eu posso ir para o mais profundo do oceano que o Senhor está lá, eu posso ir para dentro da mais longínqua caverna que o Senhor está lá, eu posso tomar as asas da alva, o Senhor também está lá. Senhor, sonda o nosso coração nesta noite. Queremos deixar a secura de lado. Queremos, ó Deus, sair desse deserto de amor, de graça, de fogo. E queremos que o Senhor nos incendeie para vivermos uma vida, Senhor, que te agrade. Perdoe os nossos pecados, pecado da falta de santidade, pecado da mentira, pecado, Senhor, de roubar o próximo, pecado de roubar o Senhor, pecado, Senhor, de não querer acertar o casamento, não querer acertar relacionamentos quebrados.
Pecado de não estar sendo um pai zeloso, uma mãe zelosa, um irmão de sangue zeloso, cuidadoso. Perdão, Senhor, porque nós não estamos fazendo as primeiras obras lá atrás, quando nós realizávamos as nossas atividades com alegria, com o coração pegando fogo, com o coração alegre, porque sabíamos que era para o Senhor, e passávamos situações difíceis e humilhações, e aquilo não afetava a nossa fé. Ah, Senhor, mas nós temos andado tão automatizados, nós não choramos mais nas orações contigo, nós não nos quebrantamos mais no nosso quarto de escuta, nós não estamos com o ouvido aberto para ouvir aquilo que o Senhor quer falar por meio da palavra do Senhor. Nós estamos sendo tão automáticos, temos tantas atividades, estudo, trabalho, pós-graduação, graduação, meu Deus, outra fonte de renda, outro trabalho que eu preciso pagar as contas, correria, a semana vai, Senhor, e não conseguimos ter um tempo de qualidade. Isso não está voltando ao primeiro amor. Faça-nos nesta noite voltar ao primeiro amor, voltar a olhar para o Senhor. Oh Deus, nós não queremos que o Senhor tire o nosso candeeiro, nós não queremos, Senhor, ser lançados aos cães, nós queremos ser abraçados pelo Senhor, nós queremos, ó Deus, o nosso candeeiro pegando fogo ardente, iluminando, clareando as trevas. Este mundo atual está em absolutas trevas, Senhor, homens, mulheres se transformando em animais, querendo ser animais, se portando como animais, outros, Senhor, mudando o seu sexo, homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, as crianças sendo, Senhor, incentivadas a mudar de sexo de uma maneira absurda, Senhor, o aborto sendo legalizado, sendo trabalhado em todas as esferas, como se fosse uma coisa comum, meu Deus. As pessoas estão, meu Deus, abandonando a fé por coisas tão miúdas, enquanto nós estamos vendo tantas coisas que precisam da nossa intervenção. Arda o nosso coração nesta noite, Espírito de Deus, e tem misericórdia de nós. Hoje é dia de ceia, nós queremos nos arrepender com sinceridade, nós queremos voltar a praticar o que nós não praticávamos há muito tempo, nós queremos, Senhor, viver com o Senhor com alegria, com o coração ardendo ao Senhor, como noivo apaixonado que o Senhor é. Nós queremos também ser apaixonados pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nessa noite, você que está aqui, você que já aceitou Jesus com sinceridade de alma, mesmo que você não foi batizado ainda, mesmo que você ainda não foi batizado, mas você hoje está aqui, sabe que você crê em Jesus, se entregou para Jesus, está andando com Jesus, quer mudança de vida com Jesus, eu quero convidar você a participar da ceia. Mas essa não pode ser uma ceia comum na sua vida, nem na minha vida. Esse mês de setembro, irmãos queridos, eu estou orando, falando, Deus, na minha vida pessoal, tem que ser um marco, tem que ser enigmático o mês de setembro. Eu quero uma mudança na minha vida, em algumas áreas que eu não consigo. Esse mês é um mês de marco, Jesus. E quando eu vi que a ceia foi transferida, eu falei, ótimo, porque vai ser justamente no último domingo do mês. É emblemático isso para mim, porque eu estou querendo uma mudança. Eu estou querendo uma mudança. Você precisa querer uma mudança. Eu olho para a minha vida, irmãos queridos, eu falo, meu Deus, eu sou um homem que eu não tenho do que me envergonhar nas questões morais, nome, essas coisas. Mas nas questões espirituais, como eu estou precisando de algo diferente. Sabe, querido, não é eu ser usado para ver um aleijado andar. Isso aí é uma das coisas que cabe ao Senhor. O surdo ouvir. A minha esposa, por exemplo, ela não escuta, mas eu oro. Mas não é isso. Isso passa. O que eu estou querendo de Deus é muito mais do que isso. É ter esse sentimento que Jesus está falando para João aqui, é voltar à prática das primeiras obras.
é fazer tudo com o coração assim, pegando fogo, ardente, sabendo que eu estou fazendo não é para o homem, sabendo que eu estou fazendo não é para a minha família, sabendo que eu não estou fazendo só para as minhas ovelhas, mas eu estou fazendo primeiramente para o Senhor, e isso enche o coração do Senhor, isso dá um sorriso nos lábios do Senhor, é isso que eu estou querendo. As outras coisas serão consequência. Quando você busca Deus, quando você está ali aos pés do Senhor, quando você tem uma vida de oração com o Senhor, as outras coisas virão automaticamente. A igreja de Éfeso estava muito cheia de coisas, muito envolvida com a obra de Deus, mas pouco envolvido com o Deus da obra. E é isso que o Senhor está te chamando nesta noite. Eu queria convidar os irmãos que vão servir a ceia. Nós vamos abençoar os elementos. E eu gostaria que você, quando os irmãos chegassem, você pegasse a sua ceia, orasse a Deus. Quero deixar você bem à vontade, nós temos um tempo. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser vir para o altar, se você quer ficar quietinho, mas você não pode sair daqui hoje, participar de uma ceia como você sempre participou. Você tem que participar dessa ceia, orando para o Senhor. Eu quero uma mudança hoje. Aí depois que você orar, depois que você ver que você realmente foi sincero com Deus, se você quiser depois disso, aí você pode sair do seu lugar e procurar alguém da sua célula. Mas em primeiro momento eu quero você e o seu Cristo. Você e o Senhor. Talvez você nem se sinta confortável de ir para envolver com a sua célula. Tudo bem, sem problema nenhum. Não há regras aqui hoje. Há uma vontade de Deus trabalhar no nosso coração. Senhor, nós queremos te louvar por este momento. Senhor, nós queremos que esta ceia hoje seja uma ceia absolutamente transformadora, Senhor. Nós queremos, ó Deus, colocar esses elementos, o pão que é pão mesmo, representando o corpo de Cristo, o suco que é suco de uva, representando o sangue de Jesus Cristo. É uma representação que o Senhor disse, fazer isso em memória de mim. Mas nós oramos para que este momento seja um momento, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, um momento de nós olharmos para dentro de nós, Senhor. Nós não queremos ir embora hoje da mesma forma que entramos, não queremos. Nós queremos sair daqui decididos a nos arrepender, a nos consertar com quem temos que consertar, a sair daqui disposto a viver uma vida com o Senhor, de quebrantamento, rever a agenda, abrir mão de coisas, para estar com o Senhor. Nós te oramos assim, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos vão estar servindo.